E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Seguindo aqui o nosso conteúdo de Física, aula 7, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a cinemática vetorial, dando sequência do nosso conteúdo da aula passada aí, né? É muito importante que vocês tenham assistido a aula 6 para entender esses conceitos de vetor, que a gente vai aprofundar um pouquinho agora, certo? Então não assistiu a aula 6, volta lá um pouquinho, assiste rapidinho lá. E vamos para cá então. Vamos conversar um pouquinho agora, pessoal, a influência dessa relação vetorial que a gente tem dentro da cinemática escalar. A gente agora vai envolver os conceitos de velocidade, de aceleração que a gente estudou naquelas primeiras aulas, que a gente contextualizou naquelas primeiras aulas. Agora, isso a gente vai aplicar agora a direção, um sentido e um módulo para essas situações e ver exatamente a diferença que a gente tem na aplicação desse sistema vetorial. Então, para começar, o que é o vetor? No vetor, a gente tem que entender ele como o quê? Ele é nada mais que uma setinha. Ele é um símbolo que expressa para a gente uma direção, um sentido e um módulo, uma intensidade de algum tipo de grandeza vetorial. Certo? Lembra lá na primeira aula que a gente diferenciou relações de grandezas escalares de grandezas vetoriais? Exatamente, então é importante a gente saber diferenciar esses conceitos. Então a gente vai contextualizar aqui principalmente velocidade e aceleração, duas grandezas vetoriais. E portanto, se são grandezas vetoriais, elas se comportam como um vetor dentro de um plano cartesiano. E esse plano cartesiano, ele é definido por eixos. E esses eixos que a gente vai analisar. A gente sabe que o nosso mundo ele é um mundo que opera em 3 dimensões. Então a gente vai ter uma relação de altura, de comprimento e de profundidade. Na cinemática escalar, na cinemática vetorial, a gente tem uma relação simples também assim. A gente pode trabalhar com uma dimensão só, que é a relação do eixo x. A gente pode trabalhar com 2 dimensões, que é o eixo x junto com o eixo y. E a gente pode trabalhar com 3 direções, que é o eixo x, y e o eixo z. Certo? Então cada uma dessas situações aumenta a complexidade do tipo de movimento que a gente vai ter. Certo? Lembra que a gente falou que quanto mais a gente aprofunda nesses conceitos, quanto mais próximo da realidade fica o nosso estudo, mais complexo ele fica? Então a gente vai seguir exatamente nesse conceito. A gente vai conversar sobre situações onde normalmente caem nos principais vestibulares, que são situações em 2 dimensões, certo? Principalmente no eixo Y e no eixo X. Normalmente os corpos se comportam dentro dessas 2 situações aí. Então a gente precisa entender o quê? Certo? A gente tem que pensar na flechinha como se fosse o vetor. O vetor que vai indicar para nós o que está acontecendo, para onde que aquela aceleração está voltada, para onde aquela velocidade está voltada, ou para onde como que uma força está sendo aplicada. Isso são conceitos muito importantes que a gente tem aí. Então, a direção que ela está. A direção vai ser assim. A direção a gente tem ela em 2 planos, a vertical e a horizontal, certo? Esses são os 2 tipos de direções que a gente vai trabalhar. Sentido. Cada direção tem 2 sentidos, certo? A direção vertical, ela tem um sentido para cima e o sentido para baixo, beleza? Simples assim. A direção horizontal, ela pode ter, na maneira que fica mais fácil a gente interpretar aqui, pode ser para a esquerda ou para a direita, beleza? Sossegado também. Então a gente vai analisar essas situações para a gente poder resolver os exercícios. É muito importante prestar atenção. A direção e o sentido que esses vetores estão aplicados é o que faz total diferença na hora da resolução de qualquer exercício. Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Primeiro passo, interpretar, enxergar o que está acontecendo e contextualizar aquilo com a realidade. Lembra das primeiras aulas sobre a estratégia de como resolver um exercício? Então vamos lá. Então o que é o módulo? O terceiro passo do vetor que a gente tem. O que é essa relação modular? Módulo também pode ser chamado de intensidade, certo? O módulo pode ser chamado de intensidade. E ele não é nada mais que o tamanho que esse vetor tem. O tamanho que esse vetor... O comprimento dele, exatamente, o comprimento na fórmula escalar mesmo, quando você olhar dentro de um gráfico um vetor pequeno ou um vetor grande, indica o tamanho que aquela força, que aquela situação, que aquela aceleração, que aquela velocidade está sendo aplicada naquele sistema. Então isso é muito importante da gente prestar atenção nesses conceitos, ok? Então, sempre a gente vai analisar o gráfico. No deslocamento vetorial, a gente vai ter situações que se deslocam no plano cartesiano, que é uma forma da gente interpretar também um tipo de movimento. Lembra, a gente tem os eixos aqui, a gente vai ter uma relação dos eixos, e esses eixos a gente vai interpretar eles.
Então você tem um R1 e um R2, que são dois vetores aí, e você vai ter a trajetória que está sendo aplicada àquele movimento, certo? Aqui a gente tem uma trajetória que a gente vai ver que ela vai entrar num conceito que a gente vai ver agora mesmo, que chama MCU, que é um movimento circular uniforme, ok? Isso quer dizer então que o movimento vai acontecer de forma circular e a gente tem que aplicar certas propriedades um pouco diferentes aí, a gente vai entender melhor isso aí. O importante é saber o quê? Que esse deslocamento que a gente tem aqui. Você vai ver que a gente tem dois vetores, e esse vetor resultante, esse ΔR, ele é exatamente a subtração desses dois vetores, ok? Então a gente vai pegar esse ΔR aqui, não é nada mais que o R1 menos o R2. Isso lembrando, sempre a gente trabalha na fórmula modular, ok, pessoal? Então, isso aqui vai dar para nós um valor de ΔR. E esse ΔR que a gente já vai usar, a gente já vai entender na onde que ele vem, é o quê? Ele vai ter que ser sempre menor que a variação de espaço. Isso se o movimento for circular e uniforme. Porque lembra a uniformidade de movimento que a gente estudou na aula sobre velocidades? Então, se a gente está falando que esse movimento é uniforme, então a gente vai relacionar ele com uma velocidade. Que tipo de velocidade? Uma velocidade que a gente chama ela de vetorial. E essa velocidade vetorial, ela tem uma razão matemática, a gente consegue medir a intensidade nela, o módulo dela, se a gente descobrir esse vetor. E ela é uma relação matemática que a gente já viu já algumas vezes. O vetor velocidade média, lembra, quando a gente coloca a setinha em cima do símbolo da velocidade, da aceleração de qualquer outra, isso indica do vetor, que a gente está trabalhando essa ideia de forma vetorial, ok? Então a gente tem que considerar ele, todas essas relações que a gente está conversando aqui. E essa velocidade vetorial, ela é nada mais que o quê? O módulo desse vetor ΔR aqui, que foi o que a gente descobriu, que eu acabei de comentar com vocês, dividido pela variação de tempo que esse deslocamento demora. Entendeu, pessoal? Então aqui a gente já consegue determinar essa velocidade vetorial. E essa velocidade vetorial, ela tem certas propriedades que a gente pode analisar aí. Então ela vai ter uma intensidade. A intensidade dele vai ser igual a quê? A exatamente a fórmula que a gente acabou de ver. Então a gente consegue medir o tamanho desse vetor aplicando essa relaçãozinha matemática. Como ele é um vetor, ele tem que ter direção e tem que ter sentido também, certo? Então a sua direção, ela vai ser igual à direção do vetor R. E o seu sentido, aliás, o seu vetor, ΔR, certo? E o seu sentido também vai ser igual o sentido que vai ter o ΔR. Então a gente expressou as três situações que a gente tem aí. Beleza? Ficou claro então essa situação? Então um outro tipo de situação que a gente pode ter diferente um pouquinho é a velocidade vetorial instantânea, quando você pega a velocidade exatamente num certo ponto aqui da reta. O módulo dela é a mesma intensidade, porque ela não muda, a intensidade dela é igual. A direção e o sentido do movimento é um pouquinho diferente. O sentido é o mesmo do movimento, certo? Se o movimento está para essa situação, o sentido é para essa direção. Mas a direção, ela é sempre tangente à trajetória. Como assim tangente? Então, se a trajetória está para esse lado, ela sai de uma forma tangente aqui. Então, o nosso vetor velocidade médio instantâneo, ele vai ser nessa situação, uma relação tangencial. Beleza, então, vamos então para uma outra situaçãozinha que a gente vai ter aí. Com o poder mágico da edição, a gente vai... Então, pessoal, dando sequência aí no nosso conteúdo da cinemática vetorial, agora a gente estudou aquela situação se o movimento for circular, certo? Se o movimento for curvilíneo, a gente tem aquelas situações que a gente interpreta o ΔR, a velocidade e tudo mais, ok? Mas se o movimento for retilíneo e uniforme, for um deslocamento em linha reta, aí as coisas já mudam um pouquinho. Porque agora a minha variação de espaço escalar mesmo, ela é igual à minha variação do vetor R que eu tenho. A diferença entre os dois vetores R que a gente tem aqui, ela vai dar exatamente igual a nossa variação de espaço. Então a gente consegue fazer algumas analogias aí e fazer uma substituição. Então nesta situação no movimento retilíneo uniforme, eu posso calcular a velocidade média escalar pela fórmula básica que a gente tem da velocidade
da velocidade escalar nessa situação, beleza? Então uma relação bem simples aí, bem sossegada, sem muito segredo, ok? Só para contextualizar vocês nessa situação, os dois tipos de movimento que a gente pode ter. Presta atenção, então a gente já viu movimento circular uniforme e movimento retilíneo uniforme. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um das suas diferenças. Seguindo então aí, uma outra coisa importante que a gente já estudou, deixando um pouco mais complexa essa situação. Porque os dois exemplos que a gente viu anteriormente apenas servem se a velocidade for constante. Isso quer dizer o quê? Se não há aceleração. No caso, se a aceleração a gente tiver que considerar ela de alguma fórmula, o módulo dessa aceleração for diferente de zero, então a gente possui uma aceleração aí, a gente vai ter o quê? Uma aceleração vetorial. Então a gente vai ter que interpretar ela de uma certa forma. E a aceleração média vetorial, ela não tem muito segredo. Ela vai ser o quê? A variação da velocidade média vetorial, certo? Dividido pela nossa variação de tempo, sem segredo nenhum nessa parte aqui, né, pessoal? Coisa que a gente também já estudou, coisa também que a gente já viu. Então, essa aqui vai ser quem pra gente? Vai ser o módulo dessa situação, também conhecido como a intensidade, certo? Módulo intensidade. A direção e o sentido desse vetor aceleração, os dois serão iguais a quem? Serão iguais o sentido e a direção da velocidade, da variação da velocidade média vetorial, certo? Sem muito segredo, sem muita complicação. Essa é uma das formas de você descobrir essa aceleração média escalar. A aceleração vetorial escalar. A outra situação que você pode também medir a aceleração escalar, que pode ser representada apenas com a letrinha A, ela é o quê? Ela é exatamente a soma entre a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. São as duas situações que a gente vai ter aí, certo? Então esses dois tipos de acelerações são diferentes e exatamente a soma deles gera pra gente a aceleração vetorial. Ok? Isso é muito importante lembrar dessa situação. Então, o que a gente vai ter? Então, vamos entender cada uma delas. A aceleração tangencial. Vamos ver ela primeiro. A aceleração tangencial, ela vai ser igual o que pra gente? Como que a gente consegue definir ela? O módulo dela, certo? A função modular a gente aprendeu também nas aulas passadas aí, voltem lá para fazer a revisão. Ela não é nada mais que o quê? A variação do vetor velocidade dividido pela variação do tempo. Então vocês podem ver que não tem segredo aí, é a mesma situação que a gente tem aqui. Então a aceleração tangencial, se ela existir no caso, a gente pode calcular por essa razão, certo? E a direção dela é a mesma direção do vetor velocidade, que é tangencial à trajetória, igual a gente viu lá no movimento circular, lembra? A gente acabou de ver lá. E o sentido é o mesmo da velocidade se ela estiver acelerando. Lembra, agora a gente vai ter que considerar os dois conceitos que a gente analisou nas aulas passadas. O tipo de movimento acelerado e o tipo de movimento retardado, certo? Então, se o movimento for acelerado, o sentido da aceleração tangencial é igual ao do vetor velocidade, ok? Isso fazendo para nós um movimento acelerado nessa situação. E o contrário? Se o movimento for retardado, então o sentido dela é exatamente o contrário do vetor velocidade. Entendeu? Se o movimento for acelerado, o sentido da aceleração tangencial é igual ao do velocidade. Se caso o movimento for retardado, o vetor aceleração tem um sentido contrário do vetor velocidade, certo? Muito importante vocês lembrarem dessas duas situações. Então, a aceleração tangencial, bem simples, sem muito segredo, fórmula também que a gente já viu algumas vezes. Mas a nossa aceleração centrípeta, a nossa aceleração centrípeta já muda um pouquinho essa forma que a gente acha. O vetor aceleração centrípeta, ele vai ser igual a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, certo? Então, velocidade escalar mesmo, você pode ver que não tem a setinha em cima, não tem segredo. É a velocidade escalar que a gente consegue determinar aí, dividida pelo raio que tem aquela relação daquela circunferência, daquele movimento que a gente está tentando fazer. E a diferença da aceleração centrípeta é o quê? Que a direção dela é radial.
Quer dizer, ela acompanha o raio da trajetória quando ela estiver fazendo esse movimento circular. E o sentido dela, o sentido vai ser igual exatamente ao centro da curva. Ela sempre vai apontar para o interior da situação. Então, para o centro da curvatura. Certo? Direção radial, sentido centro da curvatura. Pensa numa relação circular. Você está fazendo um movimento em forma de círculo. A aceleração centrípeta, ela vai apontar exatamente para o centro da curvatura. Não importa qual tipo, em qual posição que ela tiver aqui. Ela sempre vai apontar para a relação centro, uma relação concêntrica aí. Certo, pessoal? Sem muito segredo, sem muita complicação nessa parte. Você tem que prestar atenção nesses conceitos, porque o próximo segmento aí, a gente vai precisar exatamente desses tipos de acelerações, esse tipo de velocidade, para a gente conseguir determinar outras relaçõezinhas aí que envolvem questões vetoriais também, para depois a gente entrar um pouco na relação um pouco mais mecânica da situação. Então já vamos pegar legal essa parte e a gente não ter problema depois. Então vamos lá. Só para dar uma lembrada geral aí, os tipos de movimento que a gente vai ter nessa relação vetorial, ok? Então a gente vai ter o movimento retilíneo uniforme, ok? O movimento, importantíssimo esse, retilíneo variado, acelerado, o movimento retilíneo variado, retardado, certo? A gente vai ter o movimento circular acelerado e o movimento circular retardado. São esses os movimentos que a gente vai ter nessa situação. E tirando o acelerado e o retardado, a gente possui também o movimento circular uniforme, que é quando a gente não tem exatamente essa variação aí da aceleração, da velocidade, ok? Então são esses daqui os principais tipos de movimentos dentro da cinemática vetorial. Então cada um deles tem certas particularidades aí que a gente vai ter que analisar. Se o movimento for retilíneo e uniforme, a gente não vai ter as acelerações, ok? Então a gente não trabalha com as acelerações e isso a gente vai conversar cada um deles separadamente em aulas posteriores aí. Certo, pessoal? Ficou claro então essa situação dos tipos de movimentos que a gente vai ter? Ficou ok isso aí? Então importantíssimo aí, a gente segue com os exercícios lá na plataforma, já façam os exercícios relacionados com esse conceito, que posteriormente aí a gente vai voltar nele. Beleza, então? Espero vocês na próxima aula. Um abraço.